Então vamos receber os nossos palestrantes aqui. Bom dia, pessoal. Vou tentar passar para vocês aqui o máximo de informações possíveis, né, sobre o serviço que a gente presta hoje para a população, que é o SAMU, né? Queria deixar relatado para vocês que depois, no finalzinho da palestra, eu vou deixar um tempinho aberto para, caso vocês quiserem tirar algumas dúvidas, tiver alguma pergunta, contar algum caso que passou com atendimento nosso, fazer alguma queixa, né? Aí os voluntários vão estar auxiliando a gente no final e eu conto com a colaboração de vocês para a gente poder aprender o máximo possível hoje. Certo? Beleza. O que é o SAMU? O SAMU, a sigla SAMU, significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Qual que é a diferença do SAMU para o resgate do Corpo de Bombeiro? O resgate do Corpo de Bombeiro, muitas das vezes, quando ele é acionado, a viatura vai até o local. Se for um acidente ou um caso de trauma, né, de quebrou um braço, quebrou uma perna, ele vai imobilizar e vai deslocar o mais rápido que ele puder para o hospital referência deles. Já o serviço do SAMU, a gente presta um atendimento. Quando faz a solicitação do SAMU, a gente não só pega o paciente e leva ele para a unidade de saúde, que é referência nossa e dado, depois vocês vão ver conforme regulação. Mas a gente, às vezes, trata o paciente em casa. Você liga no SAMU, a gente presta o serviço em casa e, nossa, chamei o SAMU não me levou para canto nenhum. Mas o que a gente podia fazer pelo paciente no local, às vezes é melhor do que sobrecarregar uma unidade de saúde, né? Porque vocês têm costume aqui, eu acho que todo mundo já foi na UPA, sabe que o negócio lá é pipocando. Então, se a gente tem o atendimento, nós temos medicações, nós temos o necessário para poder utilizar no paciente no local, a gente tenta fazer isso para poder aliviar um pouco as nossas portas de entrada de saúde, né? O SAMU, ele tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência. Muita gente já deve ter visto aqui a ambulancinha vermelha e branca, sirene ligada, pau quebrando, e ela corta carro daqui e dali, sai daqui, sai dali. Então a gente tem por nosso objetivo de trabalho, todas as vezes que você entra numa viatura, numa ambulância, depois eu vou explicar para vocês que a gente tem 2 tipos de ambulância. É chegar o mais rápido que a gente pode no local onde está precisando atendimento. Então, se você é pedestre e está na rua, ouviu a sirene, não corre não. Para no passeio, fica esperando, porque muitas das vezes prejudica para a gente que está na viatura o deslocamento. O pedestre está passando na faixa, mas o sinalzinho do pedestre está verde para mim, eu posso passar. Mas nesse caso a ambulância com sirene ligada e as luzes laterais, que a gente chama de giroflex, estão todas acesas, a prioridade é de quem está indo prestar o atendimento. Então, se tiver de carro, encosta o carro, a gente pede que não pare o carro. Quando a ambulância vem atrás com a sirene ligada, você encosta o carro, joga o carro mais para a direita e continua o seu trajeto. Reduz a velocidade e continua. Porque às vezes o outro carro que está vindo para também. Então, para você de um lado, para o outro carro de um lado, a ambulância não consegue passar entre os dois. Então, o deslocamento dos 2 carros continuam, a ambulância vem atrás com a sirene ligada, o carro vai encostar, o pedestre conserva no passeio, não tenta passar correndo na frente da ambulância, está no meio da rua, escutou a sirene, atravessa depressa, não para ficar... O que está acontecendo? Onde quem vem? Nossa, é o que a gente mais vê na rua. Então, às vezes, em vez de ajudar o serviço, está atrapalhando. Então, vamos ter consciência nisso aí. E hoje, no serviço de atendimento do SAMU, nós temos classificações de 2 tipos de viaturas diferentes. Nós temos as USBs, que são unidades de suporte básico, e nós temos as USAs, que são unidades de suporte avançado. Qual que é a diferença entre uma USB e uma USA? A unidade de suporte avançado
Quem tripula ela, quem vai prestar o atendimento, é um técnico em enfermagem ou enfermeiro e um condutor socorrista, motorista que é treinado para ajudar o enfermeiro a realizar o procedimento. E a unidade de suporte avançado, quem tripula ela é um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. Então, mas eu chamei o SAMU aqui na minha casa, veio só 2. Na casa da Maria veio 3. Será que eles estão fazendo desaforo? Lá vem 3 e aqui vem 2, mas talvez o caso lá era mais grave, precisava de um atendimento médico, e o seu era um caso mais tranquilo que o enfermeiro conseguia resolver, certo? O SAMU na região centro-oeste, na região de Divinópolis, ele foi inaugurado no dia 6 de junho de 2017. Então, esse ano, o SAMU de Divinópolis completa 2 anos do seu serviço aqui na região, certo? Aí que está a chave da questão. O SAMU da região de Divinópolis, ele atende 54 cidades, com 31 ambulâncias. Nós temos 31 ambulâncias, dessas 31 ambulâncias, 7 são unidades de suporte avançado e 24 são de suporte básico. Estão espalhadas dentro da nossa região centro-oeste, que dá o atendimento a 54 cidades. Aí muita gente fala assim, eu vi lá na inauguração do SAMU, em 2017, aquele monte de ambulância parada no pátio. E a hora que eu ligo aqui no SAMU, o médico vira para mim e fala assim, meu senhor, a gente está com nossas viaturas todas empenhadas e o atendimento para o senhor vai demorar. Fala, que demorar? O cara está com 30 e tantas ambulâncias paradas lá e fala comigo que o serviço vai demorar? Por isso que é bom explicar. Não são 31 ambulâncias dentro de Divinópolis. São 31 ambulâncias espalhadas para 54 cidades diferentes. Então, às vezes, pode ser que você solicite o serviço e as viaturas daqui estão empenhadas em algum atendimento, por isso que tem a demora às vezes. Divinópolis é onde fica a central de regulação do SAMU, né? Então, aonde faz parte da região centro-oeste de Minas, que é filiada ao CISURG, que é o consórcio que administra o SAMU nessa região, qualquer uma das 54 cidades que fizer a ligação para o SAMU, vai cair aqui na central de regulação de Divinópolis. Todo mundo sabe aonde que fica o SAMU aqui em Divinópolis? É na antiga rodoviária, né, na Praça Xisto Gontijo ali, perto da rodovia da FCA, da estação ferroviária. Então, todas as vezes que uma dessas 54 cidades fizer uma ligação solicitando um serviço do SAMU, cai aqui dentro de Divinópolis. A ligação para acionar o serviço do SAMU é só discar 192, o serviço é gratuito. Não, mas o fulano quer ligar, mas ele não tem crédito. Não tem problema, o serviço não cobra. É igual o serviço do bombeiro, da polícia, não cobra crédito para poder ligar. E o serviço funciona 24 horas por dia. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu vou explicar como que funciona dentro da central de regulação. Dentro da central de regulação, hoje aqui em Divinópolis, a gente trabalha num serviço integrado SAMU e bombeiro. O bombeiro de Divinópolis, ficam 2 bombeiros dentro da central de regulação, 4 enfermeiros e técnicos de enfermagem e 4 médicos. Todas as vezes que você liga para o 192, o técnico de enfermagem vai atender e vai te perguntar algumas informações. A maior dificuldade que a gente tem no SAMU hoje é com a pessoa que fez a solicitação não passar para a gente as informações. Eu trabalho dentro da central de regulação, assim como nosso amigo falou, e trabalho também na rua prestando atendimento. Na central de regulação, o que a gente mais escuta é: você vai deixar morrer aqui? Não, manda ambulância depressa. Qual que é o endereço, senhor? Não sei o endereço, não, manda ambulância. É aqui perto da praça, do barzinho do Tonho aqui, não é possível que você não conheça o barzinho do Tonho. Então fica difícil para a gente, porque nós estamos atendendo, quantas cidades que a gente está atendendo? 54 cidades. Agora imagina para mim saber aonde que o Tonhozinho tem o bar, lá na Pará de Minas afora. Então quando ligar para o SAMU, é difícil, porque às vezes o seu familiar está passando por uma situação difícil.
que precisa do socorro imediato. 5 segundos na vida de quem está precisando do socorro faz uma diferença enorme. Por isso que a gente pede que quem ligar no SAMU tem que estar o mais tranquilo possível. Tentar estar o mais tranquilo possível. Porque na hora que o atendente te falar, qual que é seu nome? A cidade que você fala, o endereço é rua, qual que é o número, bairro, ponto de referência. Então você vai minimizar o tempo de espera para falar com o médico, para o médico liberar a ambulância. Nossa, Bruno, além de eu ligar, falar com o enfermeiro, eu ainda tenho que falar com o médico para depois mandar a ambulância? Claro, eu não expliquei que a gente tem 2 tipos de ambulância, uma unidade básica e unidade avançada. Se você conversa com o enfermeiro, ele pega, aí diz, meu menino está passando mal, está engasgado, nananã. Nossa Deus, isso aqui é caso de médico ir. Então eu vou mandar a ambulância com o médico. Antes de passar para o médico e o médico tomar a conduta dele, o enfermeiro mandar a ambulância com o médico. Quando vê, liga outra pessoa falando, meu familiar não tem pulso, não respira, está com parada cardíaca. Nossa, mas eu preciso mandar o médico também. Mas espera aí, eu só tenho 7 ambulâncias com o médico. Então não houve uma triagem feita com eficiência para saber que aquele engasgo, o enfermeiro consegue ir lá e ajudar a pessoa. E a parada cardíaca, o médico tem que ir para realizar procedimentos que o enfermeiro não realiza porque não é da competência dele. Então é necessário conversar com o médico dentro da regulação. Aí depois que o médico pega o telefone e está conversando com você, muitas das vezes a ambulância já está sendo disponibilizada para você. O que tem que acontecer? Você continuar mantendo a calma e conversar com o médico. Porque 80% dos casos que é acionamento do SAMU consegue ser resolvido pelo telefone. O médico te orientando pelo telefone consegue sanar até 80% dos casos de necessidade de SAMU. Então o SAMU, além de prestar o serviço para a população, enviando viaturas de suporte básico e avançado em locais de emergência, ele ainda faz orientações via telefone que faz a diferença na vida de uma pessoa também. Então o que eu tenho que fazer? Liguei no SAMU 192, mantive a calma, passei todas as informações que o enfermeiro solicitou, não discuti com ele, não xinguei a mãe dele, porque a gente escuta o povo xingar a mãe o tempo inteiro, não briguei com ele porque ele está me pedindo o endereço e não sabe aonde que é o boteco do Tonho. Então, passar o máximo de informações exatas. Qual que é o endereço aí, senhora? O nome da rua? Eu acho que é Antônio Olímpio. Não, Antônio Olímpio não, é 1º de junho. Mas eu não sei. Não pode ter isso não. Porque a gente vai facilitar o atendimento para vocês de acordo com a facilidade que é passada as informações. Certo? Aqui na nossa central de regulação, a gente recebe em média para cada 24 horas 700 ligações por dia. Dessas 700 ligações, 9% são trote, e dessas 700 ligações, as ambulâncias saem para atendimento, essas 31 ambulâncias, até 140 vezes por dia. Então, se você for olhar, é muita coisa. Imagina você ficar em frente ao telefone e atender 700 ligações. Olha o tanto que isso é exaustivo. E ainda tem aqueles 9% que ainda fazem isso aqui com a gente. Liga, passa trote. Às vezes tem um senso de confiança no que está falando com a gente tão grande, porque acaba que a gente que está no telefone atendendo ligação chamado 24 horas, a gente começa a ter uma malícia e começa a escutar uma criancinha rindo lá no fundo, um barulho de, não, é sua vez agora, não, agora eu sei. Então, você mais ou menos você vai sabendo que é um trote, que é um trem ali, aí você começa a perguntar umas coisas assim que vai deixar a pessoa apertada. Mas mesmo assim, 9% de 700 ligações, a ambulância sai para atender nada. E você, às vezes, em casa, com o filho engasgado, caiu de bicicleta, quebrou a perna, teve um acidente perto de casa, precisando realmente da ambulância, e ela rodando, procurando um endereço que algo engraçadinho passou. Então, o que a gente deve fazer com o trote? Não devemos passar trote.
E a partir de hoje, vocês estão capacitados a orientar o seu vizinho, o primo, o tio, a importância que é da conscientização de usar o serviço certo. O SAMU é muito bom, ajuda muita gente, salva muita vida, mas ele só faz isso a partir do momento que você que está sentado na cadeira se conscientiza do serviço, da importância que é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, está tripulando ambulâncias, arriscando às vezes a própria vida em alta velocidade, com materiais perigosos no meio de uma rodovia, para poder salvar uma outra vida. Então, a partir de agora, vocês têm a consciência de orientar as pessoas a não passarem trote para o SAMU mais. Mães, orienta as crianças em casa. 5 minutinhos que você sentar com a criança e explicar para ela qual que é a importância do SAMU, não precisa ser uma palestra de 1 hora, 40 minutos, não. Se você mostrar para a criança que se um dia vocês em casa precisarem do serviço e a criança ter passado trote, vai atrapalhar em muito o andamento. Eu estava na central de regulação lá no SAMU uma vez e uma criança ligou, passou trote. Ligou de novo, passou trote. E a gente costuma dar uns apertos. Fala que, mesmo que não tenha, muitas das vezes a gente fala, em cima aí tem uma câmera. Eu estou vendo do número que você está ligando. E realmente a gente consegue olhar o número sim. Toda ligação que é feita para o SAMU, fica o número da pessoa e o registro da última ligação, da última solicitação que você fez. Está vendo a câmera em cima de você aí? Aí creio eu que a criança procura e fica desesperada, né? Estou mandando a polícia aí agora. Aí, corre e desliga o telefone. Uma vez a mãe solicitou o serviço e no número dela tinha 817, não esqueça desse número, 817 trotes registrados naquele número ali. Como tem muito trote registrado no número, você começa a questionar a pessoa. Eu falei, moça, tem 817 trotes registrados no número da senhora, eu não vou mandar a viatura, não vou passar a senhora para o médico, porque pode ser um trote novo. A pessoa, muitas das vezes, em sintomas de desespero, chora, porque realmente precisa do serviço, precisa que vai alguém lá fazer diferença na vida de quem está precisando, e alguém utilizou o serviço indevido. Uma vez eu falei com a criança também, falei, eu sei que você está passando trote para cá. Agora imagina se a sua mãe está precisando de verdade, e você liga que a ambulância não vai e sua mãe morre. E aí, como é que você fica? O menino entrou em desespero no telefone, abriu a boca e chorar. Apaga isso aí, moço, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer não, minha mãe. Mas às vezes o jeito que você tem de tentar frear a pessoa para ela não fazer o errado. Então vamos orientar, vamos instruir as pessoas que estão ao nosso redor para usar o serviço consciente. Ok? Em Divinópolis, essas 31 ambulâncias, em Divinópolis, nós temos apenas 3 ambulâncias que fazem o serviço de atendimento aqui dentro de Divinópolis, que são 2 unidades básicas e 1 unidade avançada. Pela integração que a gente tem junto com o Corpo de Bombeiro, fica na mesma sala, a gente consegue facilitar essa questão de atendimento dentro de Divinópolis. Porque muitas das vezes você liga, as nossas ambulâncias estão empenhadas, estão fazendo atendimento. Mas a gente, por trabalhar na mesma sala que os militares, a gente pergunta para eles, tem ambulância aqui em Divinópolis disponível? Não tem. Então atende a ocorrência X para mim aí. E muitas das vezes a gente não tem a consciência de quem passa na porta do SAMU. Eu já recebi ligação assim, eu liguei aí no SAMU, já tem meia hora, o médico falou comigo que a ambulância estava ocupada. Eu estou na porta do SAMU e tem 4 paradas aqui. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Só que não são todas essas que estão paradas no pátio que saem para fazer o atendimento. Geralmente ficam 4 reservas paradas lá dentro do pátio do SAMU. Então, se você passar lá no SAMU agora, eu sei que lá agora tem 3. Paradinha lá e as nossas outras 3 em atendimento. Essas 3 que estão paradas no pátio são ambulâncias reservas. Se alguma dessas 31 ambulâncias estraga, a cidade não pode ficar sem o atendimento. Então é preciso ter essa ambulância reserva, ela é enviada para a cidade, para aquela ambulância que está estragada,
fazer a manutenção dela enquanto essa reserva fica no local para depois ser trocada. Então, se você solicitar o serviço do SAMU, está demorando, ou o médico falou, nesse caso aí não é caso de SAMU não. Você passar lá na porta e ver a ambulância parada lá, não fica bravo não, porque às vezes lá é reserva, certo? Aqui dentro de Divinópolis a gente tem 2 bases do SAMU. Fica a ambulância de suporte avançado e uma ambulância de suporte básico lá na base do SAMU, onde é a central de regulação, e fica uma ambulância nossa de suporte básico lá na UPA. Dentro da UPA tem uma base do SAMU lá, que é para questão de localidade. Se Carmo do Cajuru pedir o atendimento do SAMU e a ambulância está parada lá na UPA, é mais fácil enviar aquela lá para chegar mais rápido do que enviar uma que está aqui no centro, cortar o centro todinho até chegar lá. Então, mais por causa de localidade. Uma grande dificuldade que a gente tem com o serviço do SAMU é que as pessoas ligam de formas indevidas para o SAMU. Mas como assim ligar de forma indevida para o SAMU? Um exemplo. Se você toma remédio controlado, vamos supor que você tem pressão alta, você toma remédio controlado, a sua receita venceu, aonde que você vai para poder trocar a receita? No posto de saúde. Eu posso ir na UPA para trocar receita? Lógico que não, porque senão a UPA vai ficar assim, de receita vencida, esperando para trocar. Então, o certo é você ir com antecedência no posto, entregar a receita lá, na próxima semana você volta, pega a receita e pega a medicação. Da mesma forma é o SAMU. Nossa, hoje eu acordei com uma dor de cabeça, que eu estou custando aguentar de dor de cabeça. Vou ligar lá no SAMU. Ô SAMU, eu estou com dor de cabeça. Não, minha senhora, SAMU não serve para pegar a senhora para dor de cabeça e levar a senhora no hospital, não. A senhora tem como ir de ônibus, tem como ir de táxi, ou tem alguém que possa levar a senhora? A pessoa pula dessa altura do outro lado do telefone, falando que a gente está negligenciando o serviço. Mas não é isso, gente. O que tem que ter todo momento, eu estou falando aqui, é consciência de utilizar o serviço. Se você liga no SAMU e pede uma ambulância para poder te buscar lá, porque você está com dor de cabeça e a ambulância vai, passa 30 minutos, tem um acidente na rodovia com vítima grave. Moça, infelizmente a nossa ambulância não pode ir prestar atendimento lá na rodovia não, porque está prestando atendimento aqui para uma paciente que está com dor de cabeça. Você acha certo? Aí eu te faço parar para pensar. E se nesse acidente que tem na rodovia for um familiar seu, você vai se sentir satisfeito em acionar o serviço assim? Lógico que não. Então a gente tem que ter consciência de todas as vezes, eu estou com dor de cabeça, eu posso ligar no SAMU? Claro, pode. O médico vai te orientar da melhor forma possível para sanar sua dor de cabeça. Minha senhora, a senhora tem alergia à dipirona? Não. Então vamos começar a fazer uso de um comprimido de dipirona. Daqui tantas horas, se não melhorar, a senhora faz o uso de outro comprimido. É uma orientação médica via SAMU. Pode ser solicitado o serviço assim. Igual eu falei no comecinho da palestra. O SAMU não precisa ser necessariamente você ter que dar uma volta de ambulância, não. Ter que ir lá na sua casa te buscar para te levar, não. Ou a gente pode te medicar em casa e sanar sua dor, sua dificuldade no momento em casa, ou a orientação via telefone pode fazer o efeito para você também. Aqui eu coloquei algumas situações que se deve acionar o SAMU. Quando que eu devo chamar o SAMU? Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios. O que é isso? Falta de ar, dor no peito, irradiada para o braço, o paciente já tem pressão alta, já é um paciente com problema cardíaco, devo acionar o SAMU. Intoxicação exógena ou envenenamento. Infelizmente, tem pessoas tristes, deprimidas, que ainda acham, que ainda tentam tirar sua própria vida. Assim, creio que o serviço aqui faz uma orientação disso também, psicológica, porque essas pessoas, às vezes, precisam mais de amor e carinho do que o serviço do SAMU. Mas a pessoa tomou um tanto de remédio, está aqui em casa babando, eu vou abraçar ela, vai passar. Não é isso que eu estou falando, não. Às vezes a gente consegue identificar o problema antes dele acontecer.
Então começa a prestar atenção, já puxando um pouquinho para o outro lado aqui, mas prestar mais atenção às pessoas que estão em casa, que às vezes tomam essa certa atitude. Então se a pessoa tentou, a gente chama de autoextermínio, que é o suicídio, por intoxicação exógena, tomou um monte de comprimido, bebeu veneno, eu devo ligar para o SAMU? Deve ligar para o SAMU. O SAMU vai atender com mais urgência possível, deslocamento rápido para a unidade de saúde, para fazer o que for necessário para poder tentar salvar essa vida da pessoa. Queimaduras graves, na ocorrência de maus tratos. A pessoa, um idoso, houve maus tratos do idoso em casa, às vezes você é cuidador, nossa, eu cheguei em casa, ele está todo roxo, está machucado, e aí, o que eu faço? Liga para o SAMU que a gente tenta resolver para você. Muitas das vezes uma orientação via telefone vai fazer mais efeito do que a viatura deslocando até a sua residência. Tentativas de suicídio, crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito. Eu, Bruno, sou um paciente hipertenso, tomo medicação controlada, olhei hoje, eu tomei minha medicação, olhei minha pressão hoje e minha pressão está alta. Eu não estou sentindo nada. Eu posso ligar no SAMU? Minha pressão está muito alta. Pode. Muitas das vezes o médico vai falar com você. Consegue um vizinho para te levar no posto de saúde? Consegue um vizinho para te levar no médico, na UPA? Tem carro próprio, táxi, ônibus? Nossa, gente, mas eu estou com pressão muito alta. Mas às vezes ela não tem sintomas de agravo. Às vezes é um pico hipertensivo, né? A pressão subiu porque eu fiquei um pouco agitada, fiz um exercício físico a mais que eu não tenho costume, então houve um pico hipertensivo. Mas pode ligar no SAMU que, se for caso de urgência de ser acionado o serviço ser encaminhado, o serviço vai e vai tentar sanar a sua dificuldade. Às vezes a gente chega na residência, a pessoa está com pressão alta. A ambulância tem medicação para pressão alta. A gente medica, espera um pouquinho, melhorou, a gente deixa a pessoa em casa, porque às vezes é mais confortável do que levar para uma UPA e ficar de observação lá o dia inteirinho, a pressão melhorar, a pessoa ir embora para casa. O que o serviço tenta fazer o tempo todo é minimizar o tempo de atendimento, seja feito pela gente ou seja feito pelas portas de saúde. Quando houver acidentes, traumas com vítimas, igual eu falei, atropelamento, queda de bicicleta, colisão de carro com moto caiu na rua, qual que é a primeira orientação para pessoas que não são da área da saúde quando tem um acidente? Isso, primeira coisa, a partir de agora, a primeira coisa, aconteceu o acidente, chego lá, identifico primeiro o que está acontecendo, porque não adianta eu ligar para o SAMU, ô SAMU, teve um acidente aqui na rua tal, e o carro bateu na moto, aí o médico vai falar com você assim, ó, a senhora está vendo fratura? Tem osso para fora aí? Tem sangramento? O paciente está respirando? Tem pulso? Ele está consciente? Você chama por ele atende? Ah, não sei não, ele está lá na outra esquina lá e eu não fui lá olhar não. Às vezes tem que seguir a orientação do médico. Minha senhora, vamos lá. Ah, não vou lá não, porque eu estou com a panela no fogo. Então a senhora não devia ter feito o acionamento do serviço. Quando a pessoa liga no SAMU, ela é coparticipativa. Ela assume uma responsabilidade sobre si de ajudar o SAMU enquanto o SAMU não chega. Às vezes você é o olho e pode ser orientado pelo médico no local a realizar algum procedimento não evasivo, que não cause risco para a pessoa e nem para você, para tentar ajudar ela até o SAMU chegar. Caiu de moto aqui, ó. Então não tira o capacete, segura a cabeça dele, conversa com ele e não deixa ele dormir, porque a ambulância já foi disponibilizada e está chegando aí. Se você segurar a cabeça dele, não deixar ele dormir e conversar com ele, às vezes ameniza 50% da chance de sobrevida que ele tem. Ah, aconteceu, o bebê engasgou aqui. Minha senhora, o procedimento é esse. Fica tranquila, fica calma, vai fazendo o que eu estou falando com a senhora pelo telefone, porque a ambulância já está indo. Chance de sobrevida do neném, 50% em cima da orientação médica que foi feita com vocês. Então, se o médico virar para você quando você ligar e te orientar alguma coisa, segue na risca o que ele está falando.
não importa com gente falando em volta, porque até a gente que trabalha no SAMU, quando você chega numa situação de calamidade, né, de emergência, que tem muita gente em volta, eles mais te xingam e gritam com você do que tenta fazer silêncio e tenta acalmar as pessoas que estão em volta. Às vezes você estudou, você tem a técnica certa, e a pessoa fica assim para você, ó, segura no braço dele, pega na mão dele aqui, ó, a cabeça dele lá, pega na mão no braço dele, joga para lá, parece que está narrando futebol. Só que o que você tem que fazer? Ignora os populares e segue a sua orientação. No caso, nós seguimos a nossa orientação porque nós somos treinados. Quem não é treinado para a área de saúde segue a orientação médica. Caiu, o capacete está na cabeça da pessoa, o médico me orientou, segura a cabeça dele, não retira o capacete. Tira o capacete dele, boba. Tira o capacete dele. Não vou tirar o capacete. Eu vou tirar então. Não, peraí. Foi eu que solicitei, eu que estou colaborando aqui. Aguarda ali, por gentileza, senhor. Vamos deixar o SAMU chegar e ver qual que vai ser a conduta deles na hora que eles chegarem aqui. Então, esquece quem está à sua volta e segue a orientação do médico. Depois a Giovana, no final, vai dar um relato de uma coisa que aconteceu ontem, de uma ocorrência que foi atendida pelo telefone ontem, pelos nossos amigos militares do Corpo de Bombeiro, e vocês vão ver que a orientação via telefone, ela é essencial até mesmo antes do serviço chegar para prestar o atendimento, certo? Acidentes com produtos perigosos, suspeitas de infarto, suspeita de infarto. Infelizmente, a mídia fala muito mal do SAMU quando a gente pergunta assim, ó, senhora, ele está alcoolizado? Chega perto dele e pergunta se ele quer o atendimento. Ah, mas que absurdo. O SAMU vai perguntar para mim se o homem está bêbado. Se o homem tiver bêbado, eles não vão vir. Não é isso, gente. Não é nada disso. Porque às vezes, quem aqui já tomou uns golinhos a mais e ficou com um negócio meio lá em cima assim? Não quer falar de vergonha, eu sei, mas aposto que tem. Quando a pessoa está alcoolizada, geralmente fala que esse trem mais sem nexo. O que vem na cabeça põe para fora. Ai, eu estou com dor. Ai, meu pé está cortado. Você olha, não tem uma gota de sangue, não tem nada. Ai, eu estou com dor no peito, não sei o quê, meu coração está batendo cá na cabeça, assim, ó. Então, ó, tá vendo? Muitas das vezes a gente fala pelo telefone assim, ó. Mas sabe o que cura cachaça? Vomitar. Ela falou, não, mas ele está vomitando demais. Mas ele vai vomitar, gente. Deixa o caboclo chamar o Judas aí, o Juca. Ele vai vomitar até quase virar do avesso. Na hora que a cachaça sair, ele melhora. Então aí, quando o médico falar com vocês assim, ó, chega perto dele, chama por ele, pergunta se ele está precisando de ajuda. Não, tudo bem, assim, assim, né, tudo bem, não questiono não. Às vezes o alcoolizado, mas é igual eu acabei de falar assim, ó, o alcoolizado ele não precisa do atendimento do SAMU? Precisa sim. Não é porque ele está bêbado que nós vamos negligenciar o serviço para ele. A gente não está aqui o SAMU não vai para homossexual, não vai para morador de rua, não vai para negros e nem para brancos, só vai para pessoas de classe. Não existe isso. Nós somos... Você quer mais SUS do que o SAMU? Não existe. O SAMU é um dos serviços do SUS que é 100% SUS. Você não paga nem para ligar, e nem a hora que chega, e nem a hora que... Para nada você paga SAMU. Nada, nada, nada. Então, a gente tem que ter consciência. Se o médico orientar, vai no local, chama pela pessoa. Eu, Bruno,
Entrei na ambulância, saiu para mim código amarelo, caído na rua, desacordado, nananã, sirene, pau quebrando, e você custa segurar dentro da ambulância, você chega no lugar, primeira coisa que você faz, o que a pessoa que ligou tinha que ter feito. Senhor, meu nome é Bruno, eu sou do SAMU, eu posso te ajudar? Que ajudar o quê, meu filho? Eu estou dormindo aqui, ó, me larga aqui, que não sei o quê. Levanta e vaza. Então, muitas das vezes, o que a gente tenta amenizar é esse deslocamento desnecessário. Então, se o médico falar com você assim, ó, a senhora está do lado de quem está passando mal? Não, eu não estou não. Então, a senhora vai desligar o telefone. Quem que avisou a senhora que o pai da senhora está passando mal? A minha irmã que está lá do lado dele. Então a senhora vai desligar o telefone, ligar para a sua irmã e vai pedir a sua irmã para ligar para a gente. Nossa, mas que absurdo! Eu estou ligando no SAMU, o SAMU está mandando eu ligar para minha irmã ligar. O que eu falei com vocês aqui desde o começo? A orientação via telefone faz mais efeito muitas das vezes do que a ambulância chegar no local. Como que você está lá no Copacabana, o seu pai está com a sua irmã lá no Santa Lúcia, chegando no Cajuru, você vai ajudar ele com a orientação médica via telefone. O médico vai te orientar, você vai desligar, ligar para sua irmã fazer? Não, não é mais fácil você falar assim, irmã, corre e liga no SAMU que o médico está esperando você ligar lá para a gente ver o que pode fazer pelo pai aí. Não é mais fácil fazer isso? Então não leve a mal se a gente falar com você, senhora, vamos desligar a ligação aqui, a senhora vai ligar para o familiar que está mais próximo e vai pedir ele para solicitar o nosso serviço aqui, para ajudar com mais eficácia quem está precisando. Salvo que a outra pessoa está numa zona rural, que não pega telefone, o vizinho da tia dela veio de bicicleta, montou no cavalo, chegou aqui e falou que ele está passando mal. Aí liga no SAMU e fala, o rapaz veio de cavalo lá da roça, chegou aqui em casa, pediu para me ligar e falou que o meu pai está assim, assim lá. O médico vai falar com a senhora, tudo bem, senhora, só aguardar que a ambulância vai ser disponibilizada para a senhora. Porque não tem como ter um acesso via telefone ao lado da pessoa para poder orientar ela. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muita sabedoria nesse caso, é que se o médico falar com você que vai desligar o telefone para você pedir quem está do lado da pessoa que está precisando de ajuda ligar, faça isso. Lembrando das 50% de chance de vida que a pessoa tem a mais se o solicitante estiver do lado da pessoa que precisa de atendimento. Certo? Agressão por arma de fogo. Agressão por arma de fogo é os tiros. Soterramento, desabamento, crise convulsiva. O que a gente deve fazer na crise convulsiva? Meu Deus do céu, eu vou enfiar a mão dentro da boca dele, vou puxar a língua dele para fora, vou amarrar ele, que ele está debatendo. Não. Isso aí, crise convulsiva, o que você faz? Segura a cabeça dele, tira os móveis, tudo que está em volta dele, porque vai ficar se debatendo, para ele não bater nos locais e machucar. Enquanto você está segurando a cabeça ali, protegendo para ele não machucar, deixa a cabeça dele de lado, porque se caso ele vomitar, tem crise convulsiva que espuma a boca. Aquela espuma gera uma secreção e vai para o pulmão, se a pessoa tentar engolir. Aí entra lá na parada cardíaca. Aí já agrava mais ainda a situação. Então, na crise convulsiva, segurou a cabeça, lateralizou. Enquanto eu estou segurando a cabeça, estou ajudando para a pessoa não se machucar, a Giovana está fazendo um contato com o SAMU lá e a ambulância está chegando. Doutor, já estou segurando a cabeça dele aqui, é crise convulsiva mesmo. Quando for uma crise convulsiva, um exemplo, eu tenho um irmão que ele tem ataque epilético, que é primo da crise convulsiva. Se debate, espuma a boca, faz igualzinho a crise convulsiva. É importante relatar na hora do pedido de atendimento para o médico. Doutor, ele já tem crise convulsiva. Só que essa crise de hoje não está passando. A crise geralmente passa e fica tudo bem. De hoje não passou. Tenta passar o máximo de informação possível para o médico. Aí vale observar. Assim que eu ligo, o enfermeiro que atende, correto? Correto? Adianta eu falar para o enfermeiro assim,
ele tem crise convulsiva, sempre tem crise convulsiva, e eu estou segurando a cabeça dele, e eu vi um negócio no SAMU, que o SAMU falou que eu tenho que ajudar. Adianta falar isso para o enfermeiro? Qual que é a função do enfermeiro ali? Qual que é o seu endereço, telefone, o nome da senhora, quem está precisando de ajuda? Aí fala assim, nossa, mas o pessoal do SAMU, até a idade de quem está precisando de atendimento me pergunta. Lógico, às vezes uma pessoa idosa é mais difícil da ambulância básica atender do que uma ambulância avançada. Se uma pessoa de 86 anos está dando uma crise convulsiva, muitas das vezes é disponibilizada uma ambulância avançada. Se for uma pessoa de 20 anos com crise convulsiva, muitas das vezes é disponibilizada a ambulância básica, que a pessoa mais idosa já tem um tanto de comorbidade, um tanto de doença, que atrapalha mais ainda. Então, às vezes, a intervenção médica para ela é melhor. Então, é muito importante falar a idade do paciente. Como que o paciente chama? Por isso que quando às vezes você liga no SAMU e a pessoa fala, o médico fala assim, minha senhora, a ambulância vai demorar um pouco a atender a senhora, porque ela está fazendo transferência. Transferência, pelo amor de Deus, vai deixar o meu familiar morrer aqui para transferência. Mas às vezes aquela transferência que o SAMU está fazendo também é um estado gravíssimo, e se for uma outra ambulância básica, pode trazer risco de vida para o paciente. Vocês concordam comigo que eu não consegui trazer uma ambulância para vocês verem do SAMU, porque não tinha condutor para poder vincular ela para poder trazer também. Mas a ambulância do SAMU, ela é muito mais bem equipada do que uma ambulância da prefeitura. Geralmente a ambulância da prefeitura é pequenininha, então olha o desconforto do paciente ali dentro, geralmente anda muito longe, aí tem que ir lá dentro, médico, enfermeiro, mais o familiar, aí o familiar leva o colchão, travesseiro, roupa para ficar lá não sei quantos dias. Então é mais fácil uma ambulância mais equipada para realizar o serviço 100% do que a gente deixar o serviço a desmerecer um pouco. Não que a ambulância da prefeitura seja ruim, ela é muito eficaz, só que cada ambulância tem o seu destino diferente, porque a gente tem que ter consciência disso, certo? Ao ligar para o SAMU, ficar atento às informações que serão passadas e nas orientações feitas pelo médico. Não sei se a foto ficou legível, se dá para vocês verem direitinho aqui, Essa daqui é a central de regulação do SAMU, aqui em Divinópolis. Aqui são os 4 enfermeiros, os 4 médicos. Aqui a gente chama eles de controladores de frota. E atrás deles, aqui e aqui, ficam os 2 bombeiros militares para poder estar auxiliando a gente. Toda a ambulância do SAMU ela é monitorada 24 horas por dia. Qualquer veículo do SAMU é monitorado 24 horas. Esses 2 camaradas aqui, esse aqui e o outro sendo aqui, a função deles é facilitar o acesso das ambulâncias na sua residência. Aí a gente entra lá naquilo que eu falei lá atrás. Por isso que é muito importante falar o endereço e referências exatas. A ambulância está na rua rodando, de repente ela manda uma reclamação, eu não consigo encontrar o endereço, eu não achei o endereço. Esses 2 vão fazer o contato com o solicitante, monitorando a ambulância por esse telão aqui, monitorando a ambulância por esse telão. Tem um telão grandão na regulação do SAMU que pega todas as 31 ambulâncias em tempo real. A ambulância saiu daqui para lá e mostra a ambulância fazendo o trajeto direitinho, para facilitar na hora do acesso do serviço, certo? Uma outra oportunidade que tiver, a gente divide em grupos menores, eu levo vocês para fazer uma visita lá na regulação, depois a gente combina com o pessoal direitinho, vocês verem o tanto que é bacana. Sempre que fizer a solicitação, estar perto de quem precisa de ajuda lá, o que tem maior. Entra aquele critério, igual eu já falei para vocês, eu só frisar. Novamente, adianta minha irmã que mora lá no Jardim Novo,
ajuda? Não adianta, porque a orientação via telefone é eficaz para quem está sempre ao lado da pessoa que precisa de ajuda, certo? O que fazer ao se deparar com uma situação de urgência? Primeiramente, aqui fica difícil para a gente passar para vocês a respeito das técnicas que a gente utiliza para tentar ajudar as pessoas, que são técnicas de mobilização, massagem cardíaca, quando está com sangramento, o que eu faço? Aí entra aquela primeira critério. Se você seguir as orientações do médico corretamente via telefone, você vai conseguir fazer isso perfeitamente. E todas as vezes que você se deparar em uma situação que você se classifique como urgência e emergência, imediatamente ligue no 192, passa as informações necessárias para o enfermeiro para colher os primeiros dados, né? Vai fazer a anamnese, colher o endereço, o que está acontecendo, passar para o médico. E todas as vezes que o médico solicitar que você chame pela pessoa, olhe se tem alguma coisa, nossa, o médico, quando eu olhar aqui, está sangrando, não posso ter sangue, não vou desmaiar. Então passa o telefone para alguém que consegue olhar se tem sangue lá e não sai. Certinho? Agora a Giovana vai fazer um relato para vocês a respeito da situação que a gente teve ontem lá no salão, que por uma orientação via telefone conseguiu fazer um efeito satisfatório na vida dos pacientes. Só apresentar para vocês, essa aqui Giovana, também técnica de enfermagem, atua também tanto dentro da central de regulação quanto tripula as USBs também. Já também tem 60 anos de São João, 60 anos de São João, quase, mais experiente do que eu aqui nessa carreira, e vai passar para vocês aqui um relato que aconteceu com a gente aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Já me apresentou, né? Eu trabalho mais dentro da regulação do que nas ambulâncias. E ontem aconteceu um fato, assim, que foi para a gente extraordinário. Uma mãe, em desespero, ligou para o SAMU, ela só sabia chorar. Ela chorava. E a primeira coisa que cai para a gente, quando você liga, é o seu número de telefone. Ele aparece na nossa tela, o seu número de telefone. Automaticamente ele cai para a gente. Então, se você ligar de número confidencial, isso dificulta o nosso trabalho. Então, por favor, gente, ligue, não ligue de número confidencial, viu? Isso é muito importante. Então, ela só sabia chorar, ela estava em desespero mesmo, muito desesperada. E a única coisa que a gente conseguiu entender é que o filho dela tinha engasgado. E aí, o técnico, o enfermeiro que atendeu, não conseguiu pegar nada, passou direto no médico. O médico também tentou conversar, ela só gritava, ela só chorava, ela só gritava, a ligação caiu. O nosso controlador de frota ligou para ela, que a gente tinha o número do telefone dela, ligou, ela atendeu e conseguiu pegar a cidade. Ela conseguiu falar a cidade era para de Minas. Passou para o médico novamente, o médico tentou conversar com ela, não conseguiu, porque ela estava assim, muito desesperada mesmo. Meu filho vai morrer. E a gente tentando conversar com ela, o médico falava, então segue o que eu estou te falando, me escuta, me dá seu endereço, eu preciso do endereço. Ela só falava, meu filho vai morrer. Aí uma bombeira que trabalha com a gente, ela é casa, bombeiro militar, ela falou assim, a ligação tinha caído de novo. Ela falou comigo, Giovana, me passa o telefone. Eu passei o telefone para ela ligou, aí ela conseguiu, assim, ela foi muito autocontrole, conseguiu conversar com a mãe. Ela conseguiu o endereço e conseguiu acalmar um pouco a mãe. O que ela acalmou a mãe, ela orientou que a mãe fizesse as manobras para o bebê desengasgar. Era um bebê recém-nascido que tinha engasgado na banheira. Então ela orientou, porque o que faz? Você vira o bebê de cabeça para baixo, na palma da sua mão, em cima da sua perna, com a barriga dele na sua mão. E com a outra mão você vai bater 3 vezes nas costas dele, virar de volta e ver se ele está respirando. A gente, como não é profissional, a gente não vai fazer isso. A gente vai só massagear o peitinho dele para ele poder voltar a respirar. A mãe, ela orientou que
assim que ela virou, o bebê respirou e já colocou aquela espuminha para fora na boca. Então, se ela conseguiu salvar a vida do bebê só por telefone. Aí ela orientou a mãe que colocasse o bebê em posição de rotar até que a ambulância chegasse ao local. Então, assim, gente, é muito importante a ligação, está assim, tentar se acalmar quando o médico te pedir, se acalma, eu vou te orientar, porque com essa orientação a gente consegue salvar vidas. Então, a vida desse bebê ontem foi salva através da ligação e, assim, de a gente tentando, né? Acalmar ela, que ela estava sozinha, a gente perguntava, tem alguém com você? Que ela não, eu estou sozinha, mas ela não conseguia falar nada. Mas por fim, graças a Deus, deu tudo certo, o bebê ficou bem, foi levado ao hospital depois pela equipe, e assim, pra gente foi uma coisa assim, lá dentro da regulação, todo mundo foi emocionado com isso. Porque foi uma situação, a gente já viu isso muito nos jornais, né? Também salvou a vida de um bebê pelo telefone, mas pessoalmente a gente nunca tinha visto. Então ontem foi assim, emocionante para a gente poder participar disso, saber que a gente fez a diferença na vida de alguém. Agora, então, por favor, gente, não liguem de número confidencial. É muito importante a gente ter o número de vocês que a gente liga de volta. Se a ligação cair, a gente liga de volta. Se você não conseguir falar, a gente vai tentar te ligar. E assim, até que a gente consiga resolver o seu caso. Muito obrigada. Então, assim, gente, para nós que trabalhamos no serviço pré-hospitalar, né, de urgência e emergência, todas as vezes que você entra dentro de uma ambulância para sair do atendimento, você tem a consciência que você, às vezes você é considerado a única esperança de quem está lá na frente. Então, quando você é a única esperança de uma pessoa consciente, uma pessoa que segue as orientações, que usa o serviço de forma consciente, é ainda melhor ainda, é ainda bem mais satisfatório e você consegue empenhar o seu trabalho com mais perfeita dedicação possível, né? A gente espera que vocês nunca precisem, né? Mas se caso precisar, tenham um uso consciente e saibam realmente o porquê estão ligando, o porquê estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro. E deixar aqui também o meu muito obrigado, né, ao pessoal que dá o apoio para vocês, iniciativa muito bacana, gostei muito mesmo, e as famílias também que têm essa disponibilidade de estar vindo, né, de estar se interagindo diante do assunto, estar buscando formas de melhoria para si mesmo e para os familiares, porque, não, eu vou lá, eu escutei uma palestra do SAMU boa, chata, mas às vezes o que você ouviu aqui, para você vai fazer uma diferença depois, na hora que você acha que não é tanto importante. Mas eu já ouvi relatos de muitas pessoas que depois disso conseguem de forma exuberante fazer um atendimento, ajudar a gente com um atendimento melhor possível. Certo? E como eu falei no começo, eu deixei agora o finalzinho, se alguém tiver alguma pergunta, quer fazer algum questionamento, ali. Uma senhora, né? Eu posso só um minutinho, senhora, ajuda isso. Bom dia, meu nome é Miriam. Eu queria que, assim, falar para vocês que através das palestras de vocês, eu gosto do CIS, às vezes vocês dão lá no SAMU, eu consegui salvar a vida de uma mulher. Ela não é mulher de minha mesma, é porque eu moro na casa. Então, por eu ter uma mulher de 3 anos, ela veio comigo, as outras crianças aprenderam a me chamar de volta. E eu tenho uma vizinha que ela é mãe adolescente. Ela estava com a menina dela, e através dessas palestras, onde eu aprendi muito com vocês, eu estava brincando com ela no passeio e a mãe era aquelas que assim, devidão no passo, e chamou de passo. E eu conversando com ela, eu olhei do lado dela e eu vi que a menina, ela é branquinha, ela estava roxa e não falava, e a criança não disse que estava no olho. Aí eu olhei e falei com ela, Sandra, por que você não vai fazer isso? Eu aproveitar. Aí quando eu olhei, ela
disse a gente, o que eu posso fazer? Eu vou socorrer primeiro. Aí, através do ensinamento de vocês, eu virei ela na minha frente, no meu peito, apoiei ela na perna, agachada pelo time, na hora que eu puder, e eu bati na força dela. E saí 6 balas, presas na terra. Aí, na hora que ela voltou ao normal, ela só respondeu assim: mamãe, vovó não bateu. Eu falei: vovó não bateu, vovó desgraçou você. E hoje, e a minha reação naquela hora, foi agradecer a Deus, porque muita fé em Deus. E aí, na hora, em vez de eu só correr, onde eu fui lá batindo na mão dela, eu falei: nunca mais eu faço isso pra ele. Eu, então, através dessa palestra, dos ensinamentos que eu vejo na televisão, não só aqui no Brasil, mas fora, eu consegui salvar e assim, algumas, não sei tudo, mas algumas coisas que eu vejo, eu procuro aprender para me poder ajudar. Aí eu tenho mais que agradecer. Meu nome é Isabel, bom dia. Assim, eu achei a palestra de vocês muito interessante. Assim, o SAMU não tem como, assim, ter uma conversa com diretores de escola, fazer palestras sobre esse assunto nas escolas. Eu acho que é um tema bem interessante, vai ensinar coisa demais para as crianças. Porque, assim, às vezes, tem crianças que nem os pais falam, e os pais não. A explicação do pai, muitas vezes, não resolve. Tem criança que é assim. Eu acho assim, o saúde mais explicando, mostrando o videozinho desse livro, você vai entender tudo melhor. Eu acho que é uma coisa interessante. No meu ponto de vista, eu tenho criança. No meu ponto de vista, eu acho assim. Qual que é o nome da senhora mesmo? Isabel. Isabel. Hoje o SAMU tem um núcleo de educação continuada, que é o NEP, e tem os protagonistas também, que é o SAMUzinho e a SAMUzinha, né? Que geralmente visitam escolas. Só que, Isabel, para a gente fazer esse tipo de serviço, né, essa divulgação, a gente tem que ter um convite. Né? Então, assim, a gente às vezes solicita muita população. Na escola do seu filho, eu converso com a diretora, eu participei da palestra, achei muito interessante. A senhora não acha bom reunir a turma, colocar, é só procurar direto, SAMU, procurar a Márcia, a Larissa, lá no SAMU o pessoal direciona a senhora direitinho, e a gente marca assim. Às vezes a solicitação é muita, mas nossa, chamou agora, só daqui a um mês que eu podei ir lá. Mas o importante é que a gente vai, a gente nunca deixa de atender. Sempre vai, quando não pode ir, um outro vai, mas a gente não pode chegar, bater na porta da escola e falar: ó, eu sou SAMU e eu vim oferecer. Não, a escola tem que procurar para o serviço. Igual assim como foi a orientação do pessoal aqui, solicitou para a gente esse treinamento, então só passar para o pessoal da escola. Eu já tinha comentado, e a escola tinha que chamar. Eu só queria saber se vocês vão. Vamos sim, é só solicitar que a gente ajeita, mas Eu vou conversar com a diretora da escola mais velha, ver se ela aceita a proposta. aí tu fala com ela, né, quem é o responsável pela escola, entra em contato com o SAMU, o pessoal ajuda direitinho. Tá bom. Obrigada.